Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. A Ortobon possui em todo o Brasil mais de 1.800 pontos de vendas. E aqui em São Carlos tem 2 lojas para atender você e sua família com credibilidade, qualidade e garantia. Consultores treinados. Colchões Ortobon, loja 1, 9 de julho 898, telefone 3372-8816. Loja 2, Rua Bento Carlos 619, telefone 3364-3222. A SDF Madeiras atende você com a mais completa linha de portas e batentes. E agora, trabalhando com esquadrias de aço e alumínio. Você, amigo construtor, na SDF Madeiras, você tem atendimento especial. Vai construir ou reformar? Procure SDF Madeiras. Facilidade no pagamento. Avenida José Pereira Lopes, 1225, Botafogo. Telefone 3419-6402. Olá, estamos chegando pela sua TV São Carlos com mais uma edição do nosso Checkmate. A você, o nosso muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. E neste encontro de hoje, eu tenho aqui a grata satisfação, ela que é minha grande amiga, de ter aqui a presença, a honra da jornalista e advogada, a doutora Lilian Marilena Kepp-Ross. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Checkmate. Que prazer imenso tê-la conosco na edição do Checkmate aqui pela TV São Carlos. Seja bem-vinda. Olha, muito obrigada. Eu é que estou agradecida, né, e honrada com a presença de vocês, tentando sempre falar alguma coisa sobre aquilo que foi sempre a minha vida, a Rádio São Carlos, né? Muito bem, não somente aí da Rádio São Carlos também, como também da sua trajetória como advogada, né? Aliás, nesse nosso bate-papo aqui inicial, já vou fazendo aí a seguinte pergunta à senhora. Queria que a senhora contasse aqui aos amigos que nos acompanham pela TV São Carlos, que falasse um pouco aí da sua origem, da sua formação, doutora Lilian. Fique à vontade. Olha, eu nasci aqui em São Carlos mesmo, meu pai se casou com a minha mãe em 1935, eles tiveram 5 filhos, eu sou a segunda filha, e eu fui a que acompanhou, né, praticamente essa parte artística dos meus pais, né? Então, quando eu tinha 12 anos, meu pai se mudou para São Paulo, porque aqui não havia escolas, né, como tem hoje, né? Hoje tem faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, mas naquele tempo não havia nada. Então, como meu irmão queria estudar Engenharia, já meus 2 irmãos já estavam quase encaminhados para Engenharia, então meu pai optou por fazer a mudança da família para São Paulo, né? Então, eu fiz os meus estudos aqui no Clube Escolar Paulo Carlos, depois entrei na primeira série no Instituto Álvaro Leão, aí fui para São Paulo, estudei lá no ginásio Anhanguera, estudei na Caetano de Campos, em todas as escolas públicas, muito boas, né, na época. Aí depois eu queria fazer medicina. Medicina? Medicina, pois é, uma coisa engraçada que hoje, nossa, de jeito nenhum poderia ser uma médica, né? Mas porque eu tenho muita sensibilidade exagerada e tal. E naquela época eu perdi meu irmão com 18 anos, o terceiro filho da minha mãe, dos meus pais, com apenas 18 anos de idade, né, uma doença muito repentina, muito rápida, que levou o meu irmão assim 2 meses. Aí eu parei um pouco de estudar, porque eu fiquei com um pouco de depressão, naturalmente, era muito ligada nesse meu irmão. E aí uma amiga falou, eu fiz a sua inscrição lá na faculdade de Direito. De Direito? É. Então eu falei, nossa, mas como? Né? Ela foi lá, fez a minha matrícula para fazer o exame de Direito. E na São Francisco, que era, aliás, uma escola bem difícil de entrar. Mas na época, eu era muito boa aluna em línguas, né? Então, as aulas, o exame, basicamente, na época, era você saber bem português, inglês e latim. Né? Eram as matérias assim, mais importantes. E eu era muito boa aluna, naturalmente, eu me vi bem nesse exame, passei, né? Claro, não passei nos primeiros lugares, mas passei. E aí comecei a fazer a faculdade
Eu não tinha muita inclinação por Isso no caso de advocacia, né? É, advocacia, porque eu não tinha muito assim, uma ligação com a advocacia, porque eu fui a primeira da família inteira a me formar em advogada, né? Como advogada. Depois disso, alguns primos meus seguiram também essa carreira, né? E o jornalismo, na verdade, veio depois, por quê? Porque como eu ia fazer aquela sequência lá aqui da Rádio São Carlos, era necessário você ter um diploma de jornalismo. Porque na época não havia esse negócio de ser provisionado, enfim, você chegar lá, fazer lá o registro, já era jornalista, você tinha que fazer a faculdade. Então eu fiz a faculdade, a Casper Libero, né, que é uma das melhores lá de São Paulo. E a faculdade de Direito eu fiz na São Francisco. Agora eu te faço uma pergunta aqui, desculpe interromper. Sim. O que te entusiasmou muito mais? É fazer aí advocacia, cursar advocacia ou jornalismo? O que te deixou mais encantada? Olha, direito eu acho que é uma profissão assim que me deu muita base, porque tudo que você faz envolve direito, né? Certo. Contratos e, enfim, tudo que você vai fazer na vida envolve... É impossível hoje. É impossível você fazer alguma coisa sem ter uma base muito boa, né? Eu exerci a profissão durante algum tempo em São Paulo com as amigas minhas, nós tínhamos um escritório na Rua Direita, lá em São Paulo, e depois elas fizeram o concurso, acabaram sendo aprovadas, e saíram, e depois o nosso prédio foi desapropriado lá, porque eles queriam abrir as ruas e tal, lá, né, modernizar a Rua Direita, que era prédios muito velhos, muito antigos, enfim, a gente eu acabei parando, mas eu já estava ligada muito aqui na rádio, né, então eu comecei a trabalhar muito aqui, e aí eu tive vontade de fazer jornalismo, sempre gostei. E eu fico muito mais empolgada com o jornalismo do que com o direito, mas eu acho o direito muito empolgante. O direito como conceito, como estudo, né? Eu acho assim, eu acho que é primordial. Todo mundo devia fazer uma faculdade de direito. Aliás, eu tinha até reservado uma pergunta aqui para o final do programa, mais para o final aqui da nossa entrevista. Doutora Aline, a senhora como advogada, experiente aí na área, qual a sua avaliação no tocante ao judiciário brasileiro, doutora Aline? Olha, hoje em dia, o que eu acho assim, eu estou um pouco decepcionada com essa parte jurídica, né? Eu vejo coisas absurdas acontecerem. Mesmo nos últimos tempos. Hoje as pessoas estão, qualquer briguinha de vizinho, qualquer coisa já parte para violência, já parte para o processo. Mas mesmo nos últimos tempos, nós tivemos a atuação brilhante do Joaquim Barbosa, nesse caso do mensalão, ainda... Ele foi muito combatido, mas eu pessoalmente admiro muito a figura dele, porque ele tinha coragem de ficar enfrentando, né, os outros pares. Colocar o dedo na ferida. Né? Porque tinha gente que achava, puxa, mas tá evidente que a pessoa praticou um monte de delitos e não é punida, porque tem o que é o problema do nosso direito brasileiro? Muitos recursos. Então é recurso, é isso, é aquilo, primeira instância, segunda instância, vai para o tribunal do júri, vai para você para onde, entendeu? O caminho é muito longo. É muita morosidade. Não é que é morosidade, tem poucos juízes, o excesso de processos. Então, essa modernização que nós temos hoje no judiciário, que a gente faz tudo por computador, né? Já tem muita facilidade, mas mesmo assim, tem poucos juízes, né? Os juízes... enfim, tem poucas varas, poucos instantes, enfim, precisa de pessoas. Agora, uma outra questão polêmica, ainda nessa esfera judicial, a senhora como advogada, que exerceu por muito tempo a profissão, essa polêmica que envolve a questão da maioridade penal aí, por volta dos 16 anos, isso é viável no nosso país? Como é que é? Não, o negócio não é por aí. Eu acho que a maioria... Não é por aí. Por quê? A nossa lei ela é muito branda. Então o de menor, como a gente fala, isso, o de menor não é preso, é apreendido. O vulgo de menor. Ele não é preso, ele é apreendido, né? Então já parte por aí. Aí esses meninos que têm 16, 17 anos, porque o adolescente vai ter 17 anos e 11 meses, né? Então o que acontece? Ele pode praticar um delito gravíssimo um dia antes de completar 18 anos e o que ele vai pegar? Talvez, no máximo 3 anos, mas em que lugar? Num lugar que não vai dar nada para ele, não tem infraestrutura, não tem nenhum tipo de nada. Então não adianta você pegar e colocar essas crianças, olha, o que eu acho, no meu tempo, os meninos com 14 anos já podiam começar a trabalhar como menores aprendizes.
Hoje tem 16 anos que começa, né, a trabalhar. Uma criança com 14 anos tem muita vontade de fazer as coisas. Nossa, você não faz ideia como esses meninos de 14 anos, esses menores aprendizes no tempo da Rádio São Carlos, onde ficava ali na rua 15 de novembro, que hoje é Embrapa, eram excelentes profissionais. Eles eram dedicados, eles ganhavam proporcionalmente à idade deles e ao número de horas que eles trabalhavam, né? Então era muito bem feitinho tudo. Agora começar não, porque isso é trabalho escravo, a criança não pode mais lavar uma louça para a mãe, porque a mãe já tá explorando a criança, não é por aí, gente. Então eu com 10 anos, eu estava fazendo tudo dentro de casa. Então eu fazia, eu tomava conta, minha mãe ia viajar, eu tomava conta da casa, eu tomava conta dos meus irmãos, né? Por quê? Porque minha mãe trabalhava muito, porque desde sempre, ela indo para São Paulo, ela já começou a trabalhar em rádio. Né? Ela trabalhou na Rádio Piratininga, fazendo novelas, depois ela foi para a Difusora, foi para a Tupi, depois foi para a televisão, Canal 4, Silvia Ivone Kep Rossi. Muito bem. Então ela fazia, claro, os programas aqui em São Carlos, na rádio dela, mas quando ela foi para São Paulo, ela era muito assim, como se diz, ela tinha muitos dons, ela era muito boa nessa parte de ser novelista, né? Certo. Tanto que ela fez novelas na televisão, né? Pequenas minisséries que começavam na segunda-feira e acabavam na sexta. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito da tua mãe, da saudosa sua mãe, mas para fechar esse bloco, então só acho que essa questão da maioridade, não resolve a questão. Deixa eu completar isso então. Não resolve, por quê? Porque se você diminuir a maioridade, perfeito, o que vai acontecer? As pessoas que se utilizam dessas crianças, elas vão começar a pegar crianças cada vez mais novas. O que a gente tem que mudar é a lei, é ter mais rigor nessa lei. Por exemplo, se o adolescente já praticou vários crimes, estupro, assalto à mão armada, matou alguém, então esse não vai ficar 3 anos, vai ficar 7. Perfeito. Sabe? Ele tem que ser julgado como se fosse um adulto. Sabe? Porque em outros lugares, em outros países do mundo, uma criança com 9, 10, 12 anos, por exemplo, na Inglaterra, específicos, né? Eles foram condenados como adultos, porque eles sabem o que estão fazendo. Você acha que uma criança, um adolescente de 17 anos não sabe? Com todas as informações que nós temos hoje no mundo, eu com 17 anos era bem diferente de uma criança de 17 anos hoje, né? A gente não tinha televisão, não tinha... tanto acesso à informação como se hoje. Hoje tem muita informação. Então, o que acontece? Não é por aí o caminho. O caminho é mudar a lei, ser mais rigoroso com aqueles que praticam delitos piores, né? Delitos mais graves, e fazer com que essas crianças, esses adolescentes, tenham realmente uma educação. Não é chegar lá, ter toda a mordomia, fica lá, come não sei quantas vezes. Começa tudo pela educação. E a educação, para chegar num ponto legal, começar lá quando a criancinha é pequenininha. Do básico, né? Já do pré-primário, como é que se diz, do prézinho. Porque no meu tempo não tinha isso, viu? Eu fui para a escola com 8 anos. Não tinha esse negócio de ir primeiro para a pré, tinha que ter 4, 6 anos de idade já para entrar na escola, não tinha isso. Né? Então, é mudar todo o conceito. Sim, nessa parte de educação e das leis. Perfeito. Muito bem. Nós estamos pela sua TV São Carlos aqui com o nosso programa Checkmate, nesse bate-papo gostoso com a jornalista e também advogada, a doutora Lília Marilena Kep Rossi. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. Aguarde. A Ortobon possui em todo o Brasil mais de 1.800 pontos de vendas. E aqui em São Carlos tem 2 lojas para atender você e sua família com credibilidade, qualidade e garantia. Consultores treinados, Colchões Ortobon, loja 1. 9 de julho 898, telefone 3372-8816. Loja 2, Rua Bento Carlos 619, telefone 3364-3222. A SDF Madeiras atende você com a mais completa linha de portas e batentes. E agora, trabalhando com esquadrias de aço e alumínio. Você, amigo construtor, na SDF Madeiras, você tem atendimento especial. Vai construir ou reformar?
procure SDF Madeiras. Facilidade no pagamento. Avenida José Pereira Lopes, 1225, Botafogo. Telefone 3419-6402. Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos com o nosso programa O Checkmate. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E hoje, com este bate-papo gostoso com a jornalista e advogada, a doutora Lília Marilena Kepp Rossi. Doutora Lília, vou colocá-la aqui na fogueira, afinal de contas, checkmate é isso. Vou colocá-la no paredão, sabe que eu tenho muito respeito pela sua pessoa, mas é um assunto também aí que sempre está na crista da onda, vamos colocar assim nessa linguagem. Esse negócio da liberação das drogas aí, no Uruguai foi liberado, Mujica acabou liberando. Qual a sua avaliação a respeito disso? Alguns políticos defendem essa bandeira, outros não. É um outro tema polêmico também, né? Olha, eu, para falar a verdade, eu sou totalmente contra as drogas, né? Porque, na verdade, você tem muitas drogas que são consideradas lícitas. Por exemplo, beber cerveja, né? Ninguém fala nada, beber vinho. São drogas também. Cigarro. Hoje nós vemos como o cigarro é prejudicial em quantas doenças, né? O cigarro, o fato de você fumar, acontece com a pessoa, né? Mortes assim, terríveis. Certo. Né? Porque antigamente era charmoso, né? Dava status. Não, você só acredita que eu estava vendo estava fazendo uma pesquisa na internet e, por incrível que pareça, tinha propaganda de médico recomendando para os seus pacientes que fumassem. Absurdo isso. Então, quer dizer, não se conheciam os benefícios do cigarro. E eu acho que todo tipo de droga, porque você sabe que até um remédio, se você tomar, você precisa tomar um remédiozinho para você controlar alguma coisa da sua saúde. Você tomar além da conta já é perigoso. Então, por isso que a gente não pode se automedicar. Mas há algumas drogas, por exemplo, como temos aí a cannabis sativa, que é essa maconha, né? A cannabis é a maconha, certo, que ela tem, esse canabiol é um componente ativo que é necessário, em alguns casos, crianças tomarem esses medicamentos para controlar, por exemplo, ataques de epilepsia, convulsões, etc. Perfeito, né? perfeito. Então, isso é perfeitamente válido, né? Mas é claro que tem que tomar maior cuidado, porque você liberar as drogas totalmente, é terrível isso. Você acaba banalizando. Olha, nos países onde houve a liberação da droga, que nós sabemos que alguns países, e até nos Estados Unidos, alguns estados têm, né? Você vai lá e tem uma certa quantidade que você pode usar, né? Que seria uma pouca quantidade para você usar, né? o seu uso pessoal, né? Então, mas é claro que a maconha é muito perniciosa, assim como o cigarro e todas as drogas. Você imaginou? Você começa com o cigarro, aí você vai para a maconha, depois da maconha você vai para a cocaína, da cocaína você vai para o crack, do crack vai não sei para onde, e a coisa vai longe. Porque você, mesmo que você tenha uma certa tributação em cima disso, mas imagine, não sei se eu estou certo no meu raciocínio, mas imagine daqui a 30, 40 anos, a exemplo do que aconteceu com o tabagismo, pessoas que vão parar nos hospitais, seja na rede pública ou privada, o quanto vai se gastar para cuidar da saúde? O seguinte, nós sabemos que as drogas, elas afetam o cérebro de uma maneira tal que ela destrói o seu cérebro. Então o cérebro fica totalmente destruído. Muito bem. Né? Do ponto de vista médico. Então nós sabemos que é prejudicial. É claro que algumas pessoas são a favor da droga, a favor da liberação do aborto, aquelas coisas todas, que dizem, mas é o meu livre-arbítrio e eu tenho que ser, né, responsável pelos meus atos, mas espera um pouco, não é bem por aí. Eu sou totalmente contra, sinceramente. Doutora Lília, bom, um outro tema também, eu gosto muito de conversar com a senhora, já que eu sou muito esclarecida, né? Enfim, não tem papas na língua, não tem papas na língua, melhor dizendo. Dois pontos também que são nebulosos, né? São tanto quanto que utópicos desse país, né? Há tanto tempo que a gente acaba falando, isso aqui não estava nem na pauta, mas eu costumo furar a pauta via de regra, né? Certo. Bom, dois pontos nebulosos, vamos a eles. Reforma política e reforma tributária. Ainda teremos isso de fato nesse país? Será que os políticos querem essa reforma? Não sei. É uma boa pergunta. Não, eu acho que não querem a reforma. Eu acho nem a política e nem a tributária? Olha, a tributária, porque o governo vai fazer a reforma tributária para pegar menos impostos.
Será que eles vão? A conferir. Ah, eu acho que não. Eu não sei, vai ser muito difícil. Porque nós temos aí o Senado, a Câmara, o Senado e os deputados federais e tudo mais, eles estão há muitos anos no poder. E quando algum entra lá, né, mais recentemente, tenta fazer alguma coisa, ele é impedido. Porque ele quer colocar a pauta em votação, não consegue. Por quê? Porque os outros, alguma classe assim, não quer. Então o que acontece? Nunca vamos chegar a um resultado. Eu acho que não vai ser muito difícil. A não ser que você, olha, eu faria a seguinte coisa. Eu acho que tudo que se perpetua no poder é ditadura. Sim. Então, se você perpetua no poder, por exemplo, o PT ficou aí 12 anos, já é uma ditadura. Certo? Se o PMDB antes ficou não sei quantos anos, eu acho uma ditadura. Então, o que deveria acontecer? 4 anos? Sai. 4 anos e sai, não tem a eleição. Mas por 4 anos, por vezes, não é muito pouco aí? Não, muito pouco, se a pessoa... Porque ele fica 2 anos arrumando a casa, para na segunda metade do mandato... Mas aí você não tem que estar arrumando a casa, entendeu? Vamos ver se a gente melhora esse negócio de arrumar a casa, porque, olha, o que dizem é o seguinte, a prefeitura, nós sabemos que está numa situação dificílima, né? Sim. Situação caótica. Por quê? Porque vem essa dívida de outros governos. Sim. Então chega numa hora que a dívida é impagável e não dá para administrar, porque se você for pagar a dívida, você não faz nada. E se você não faz nada, você não é um bom administrador. Então, olha a coisa. Né? Como que funciona? Eu sei, sabe por quê? Porque quando a gente tem... Eu fiquei durante muitos anos na Rádio São Carlos sozinha. Sozinha, assim, depois que meu pai faleceu, eu fiquei 24 anos só lá, né? Assim, sem ele. Então, o que acontece? A gente não consegue fazer nada. Porque você não pode contrariar aquele setor, não pode contrariar aquele. Então, você quer fazer uma mudança, é só um empregado, vamos dizer, um funcionário, boicotar o que você quer, você já não consegue fazer. Sim. E também, voltando ao nosso foco principal aqui, a tributação que não ajuda muito, né? A vida do empresário, né? Principalmente do pequeno e médio empresário. Né? Apesar que tem muita coisa já que ajuda, né? Mas acontece o seguinte, é muito complicado, viu? Nós teríamos que derrubar o país e começar do zero. Tudo de voltar desde os tempos de Cabral. E ver as coisas que deram certo em outros países e está até no nosso país, para começar, copiar coisas boas, né? Mas eu sei que é muito difícil você contrariar interesses. Sim. Porque quando você é candidato, você vê na televisão aí, né? Apesar que eu não estou vendo, porque a minha parabólica ela não funciona na hora da política, ela desliga. Então não tem nenhum canal funcionando, na parabólica não funciona na hora da política. Eu queria ver, não consegui ver porque a parabólica simplesmente não... Existem alguns pontos aí, por exemplo, eu citei aqui no caso da reforma tributária. Desses presidenciáveis aí, vamos colocar aqui, o saudoso Eduardo Campos levantava essa bandeira aí da questão tributária. A Dilma ela tentou aí levantar a questão da reforma política, mas é uma coisa que até pudesse ter aí a consulta popular, não foi muito adiante esse projeto. A Marina está levantando a bandeira de acabar com a reeleição. Olha, mas pera um pouco, mas a gente tem que pensar que a Marina já foi do PT, né? Já foi do PT. Então, ela já teve no tempo ela não fez nenhuma ressalva do mensalão e ela estava meio naquele problema lá do PT, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, na verdade, eu acho que ela é uma repetição de algumas coisas que ela quer combater agora. E eu não vejo muita firmeza dela, porque ela não tem o que o Aécio fala, que eu até tenho que concordar com ele, não estou dizendo que se eu estou a favor de um ou outro, mas ele fala, ela não tem a rotina administrativa, ela não sabe administrar, ela nunca administrou nada. Porque você ser ministro, ou ser alguma coisa, não é a mesma coisa do que você ser o presidente da República. Eu acho muito, muito complicado você fazer, por exemplo, a política tentando vender cargos para as pessoas que ajudaram você a se eleger. Então você fala assim, olha, eu vou fazer uma aliança com fulano Beltrano, né, os partidos, e aí eu tenho que dar cargos para todos eles e fico presa. E é o que está acontecendo com o PT. Com o rabo preso, a gente fica com o rabo preso. E é o que está acontecendo com o PT desde a época Lula? Isso eu não sei, né, porque é muito complicado você falar de política, né, é uma coisa, teria que ser revisto tudo, né, porque realmente, quando a gente chega no poder, a gente que eu digo, as pessoas chegam, eu acho que não sei,
Eu nunca tive esse poder, eu não sei dizer, porque eu acho que eu tenho a cabeça fresca, assim, de pé no chão. Mas eu não sei se eu tivesse um grande poder, se eu não perdesse a cabeça e me empolgasse com esse poder, entendeu? Certo. Então, quando a pessoa chega no poder, ou ela perde uma estribeira, ou ela não consegue administrar por causa dessas outras forças contrárias, né? Então Você é tem que muita coisa para fazer alianças, deixar de lado um pouco a questão ideológica. Então você teria que trabalhar como, que eu acho, que a política deveria ser. Trabalhar em prol da sociedade, em prol dos cidadãos, em prol do bem-estar das pessoas. Acima de qualquer bandeira política. Porque não, eu vou abrir não sei quantas creches, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu não sei, é muita promessa e nada de cumprir, né? Muito bem, doutora. No próximo bloco vamos então falar um pouco da nossa querida Rádio São Carlos, vamos falar do saudoso Isto Rossi e muito mais, tá bom? Bom, nós vamos ao intervalo aqui pela sua TV São Carlos. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Checkmate. Aguarde! A Ortobon possui em todo o Brasil mais de 1.800 pontos de vendas. E aqui em São Carlos tem 2 lojas para atender você e sua família com credibilidade, qualidade e garantia. Consultores treinados. Colchões Ortobon, loja 1. 9 de julho 898, telefone 3372-8816. Loja 2, Rua Bento Carlos 619, telefone 3364-3222. A SDF Madeiras atende você com a mais completa linha de portas e batentes. E agora, trabalhando com esquadrias de aço e alumínio. Você, amigo construtor, na SDF Madeiras, você tem atendimento especial. Vai construir ou reformar? Procure SDF Madeiras. Facilidade no pagamento. Avenida José Pereira Lopes, 1225, Botafogo. Telefone 3419-6402. A Ortobon possui em todo o Brasil mais de 1.800 pontos de vendas. E aqui em São Carlos tem 2 lojas para atender você e sua família com credibilidade, qualidade e garantia. Consultores treinados. Colchões Ortobon, loja 1. 9 de julho 898, telefone 3372-8816. Loja 2, Rua Bento Carlos 619, telefone 3364-3222.